É fiel em todo tempo. Joel 2, 28, em nome de Jesus, amém? Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Pode se sentar, porque Deus, Ele é fiel. Eu pretendo ser breve nas minhas palavras. Quando se tratamos do livro de Joel, se tratamos do livro pequeno, mas que o seu conteúdo é um conteúdo grande e um conteúdo de valor. Quando se tratamos do livro de Joel, se tratamos de um profeta menor, um profeta que teve um tempo ministerial curto. Só que a mensagem que ele vem trazendo é uma mensagem de impacto, é uma mensagem que nos traz lições extraordinárias sobre a restituição. Quando se tratamos do tema restituição, a Bíblia, ela nos dá diversos respaldos bíblicos para uma restituição. Eu não quero cansar os irmãos, por isso vou citar alguns versos da Bíblia Sagrada. No livro de Jó, vemos uma restituição financeira, moral e familiar. No livro de Jó, nos seus primeiros capítulos, a Bíblia faz questão de nos enfatizar que Jó era justo, e até pessoas justas têm percas, até pessoas que estão fazendo a vontade de Deus têm percas. Mas você nota que a restituição de Jó, no capítulo 42, foi uma restituição que trouxe alegria, pois tudo que Jó perdeu nos primeiros capítulos do seu livro, Deus o restituiu 2 vezes mais. A Bíblia ainda nos vai dizer sobre diversas restituições. Por exemplo, no livro de Lucas, vemos uma restituição de uma parábola que Jesus começa a contar. O filho pródigo pega a sua herança. O filho pródigo pega aquilo que lhe é por direito. Ele pega aquilo que seria dele no futuro, depois que seu pai partisse. Ele pega por antecipação a sua herança e percebe que o filho pródigo, ele vai para uma terra longe, e com toda a sua herança, ele começa a desperdiçar com meretrizes, com bebidas, de uma maneira fútil. Ele pega tudo aquilo que ele tinha e ele gasta tudo. Só que ao decorrer da sua vida, ele percebe que ele gastou toda a sua herança e não poupou nada, ao ponto de vir uma grande seca, uma grande fome naquela cidade. E vindo essa grande fome, a Bíblia diz que ele começa a passar por necessidades. E quando ele está a passar por essa necessidade, a Bíblia diz que ele chega ao ponto
de desejar comer a comida dos porcos. Mas olhando para a situação em que ele está vivendo, ele olha para os céus e ele se arrepende do feito dele. Ele diz: certamente eu irei até meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. E certamente eu irei até meu pai, eu vou me arrepender e ele me entregará como um de seus jornaleiros que tem abundância de pão. Quando ele chega na sua casa, você nota que o pai recebe ele de braços abertos e devolve tudo aquilo que ele perdeu. A Bíblia está cheia dessas restituições. No livro de 1 Samuel, Deus observa Ofni e Finéias, Eli, brincando com a presença e com a glória de Deus. Eli, Ofni e Finéias perderam a presença de Deus. Nasce uma criança chamada por nome Icabô, e a glória de Deus também sai de Israel. Só que Deus, ele monta um projeto. Com o passar do tempo, Deus levanta Samuel. Deus usa Samuel para levantar Davi. E Davi traz de volta a essência e a presença de Deus para a volta para Israel. De Davi vem Salomão, e Salomão, no capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, atrai novamente a glória de Deus. Uma das maiores restituições da Bíblia também é a do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Porque o homem, no livro de Gênesis, ele perdeu o Espírito Santo de Deus, perdeu o Espírito Santo, perdeu a comunhão com o céu. Mas Deus, com o seu perfeito amor, envia seu Filho unigênito. Em Atos capítulo 1, Jesus, ele deixa uma palavra: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, Jesus é recebido no céu. 10 dias depois, o Espírito Santo é restituído na vida dos homens nessa terra. Porque a palavra restituição, o significado dela tem um nome muito forte. Porque restituição na Bíblia significa devolver aquilo que lhe foi perdido, ou devolver aquilo que lhe foi tirado ou tomado. E no livro de Joel vemos que acontece uma restituição muito grande. Sabemos que no Antigo Testamento o povo, eles dependiam, não só o povo de Israel, mas todo mundo gerava em torno da agricultura, do agronegócio. E o povo de Israel, na época de Joel, eles estavam vivendo um momento próspero, estavam vivendo um momento de prosperidade, estavam vivendo um momento de abundância. A situação é de bênção financeira. E existiam 3 alimentos essenciais nos cultos diários da vida do povo de Israel. E esses 3 alimentos vinham da agricultura. Que os alimentos são a uva, o cereal e o trigo. Esses 3 alimentos que vinham da agricultura, esses 3 alimentos que vinham da área agrícola, são os 3 alimentos que têm participação nos estudos diários.
Eles usavam esses alimentos para oferecerem culto ao Senhor. Só que o povo vivia num patamar econômico tão grande, o povo vivia num patamar econômico tão forte, que quando a facilidade chega, quando a facilidade está chegando naquele momento, o povo começa a esmorecer. Por que, pregador? Porque a facilidade chegou. Então, se está tudo fácil, então se está tudo tranquilo, para que orar como orava antes? Para que ler a Bíblia? Para que examinar as Escrituras? Não precisa cultuar assim não, porque a gente já tem tudo. Não precisa adorar desse jeito. Olha, já está tudo pronto, nós já temos celeiros lotados, ao ponto de o povo ter que montar novos celeiros. Nós já temos um armazém cheio, então não tem a necessidade de nós cultuarmos bem. Então a questão financeira da época desse povo estava num patamar alto. Então para que cultuar? Ou seja, a situação em que eles estavam vivendo estava influenciando a mentalidade deles. Então para que orar tanto assim? Para que subir no monte para buscar a Deus? Então observa que a situação na vida de alguém pode ocorrer o risco de mudar a sua mentalidade. Porque tem gente que quando tem uma situação em que deixa ele constrangido, a mentira vai tirar ele do constrangimento. Então pelo momento ele muda a sua mentalidade contra a mentira. Ei, eu quero liberar uma palavra para você aqui nesta manhã. Levante a sua mão. Eu sei que estamos em poucas pessoas, mas levante a sua mão em nome de Jesus. Não deixe a situação mudar a sua mentalidade. Não deixe a situação mudar os seus costumes. Não deixe a situação mudar a sua fé em Cristo Jesus. Não deixe a situação mudar o seu foco principal, que é Cristo. Porque não é errado eu ser próspero, mas eu não posso deixar a situação da prosperidade atingir a minha mentalidade de servo de Deus. Porque o povo estava olhando para Deus dizendo assim: olha, eu tenho, a situação era tão boa que a mentalidade foi mudada pela situação. Mas ao invés de nós mudarmos a nossa mentalidade pela situação, vamos mudar a situação pela nossa mentalidade. Oh glória! Então o povo estava vivendo numa época que a economia estava boa. Então para que orar? Eu vou mudar a minha mentalidade de servo. Eu vou mudar a minha mentalidade de ser servo pela situação. Ei, cuidado para a situação não mudar a sua mentalidade. Cuidado para esse cargo não mudar a sua mentalidade. Cuidado para essa fama não mudar a sua mentalidade. Cuidado para esse culto ou para essa honra que Deus está entregando na tua mão mudar a sua mentalidade. Porque Davi estava no passo, mas ele dizia: eu sou servo
leva aqui no pasto, e não é a minha situação de humilhação que vai mudar a minha mentalidade. Aí Deus pega Davi lá no pasto e coloca ele para ser rei. Davi no reino estava dizendo: não é porque eu estou assentado no trono que eu vou mudar a minha mentalidade, não é porque eu sou rei que eu vou mudar a minha mentalidade, não, é muito pelo contrário, eu vou fazer mudar a situação pela minha mentalidade, eu vou fazer mudar esse cenário pela minha mentalidade, porque tem gente que vai ir para o mundo para quê? E o mundo muda a mentalidade dele, mas Deus está chamando pessoas que tenham mentalidade para mudar o mundo. Deus está chamando pessoas que tenham mentalidade para mudar o seu trabalho, a sua empresa, a sua escola, a sua faculdade. Deus está procurando servos que transformem o ambiente, porque a Bíblia vai dizer que Daniel estava na Babilônia, e na Babilônia não mudou a mentalidade de Daniel, mas Daniel mudou a mentalidade da Babilônia. Aleluia. A Bíblia de João, que estava na ilha de Pátimo, a situação de desespero não mudou a mentalidade de João, mas a mentalidade de João mudou a situação precária em que ele estava. Ei, levante a mão, você vai começar a mudar o ambiente pela sua mentalidade, você vai começar a transformar os ambientes pela sua mentalidade. Oh glória, não deixa esse cargo mudar a sua mentalidade, mude a situação com a sua mentalidade. Não deixe essa faculdade te corromper, não deixe essa oportunidade te corromper, não deixa, aleluia, eu sou pregador, mas tenha a mentalidade de servo. Você pode ser rei, você pode ser senhor, mas a sua mentalidade tem que ser de servo. Davi no pasto, ele dizia: eu estou no pasto, mas ainda sou servo. Davi no reinado dizia: eu sou rei, mas ainda sou servo. Aleluia. Samuel, ele virou profeta, mas ele dizia: eu sou profeta, mas ainda sou servo. Elias era profeta, aleluia, mas ele tinha mentalidade de servo de Deus. Oh glória, eu sou rico, pode ser rico, irmão, não é pecado você ser rico, mas a sua riqueza, a sua prosperidade não pode mudar a mentalidade de servo que Deus colocou na sua vida. Pregador, eu quero ser médico, não deixe, pode ser médico, pode estudar, só não tire a mentalidade de ser dependente do Senhor. O maior erro daquele povo foi tirar a mentalidade de servo e de dependentes de Deus. O maior erro do povo no tempo de Joel foi deixar a mentalidade de servo, porque eles diziam: está tudo bem, então eu não sou mais dependente de Deus, porque todos aqueles que na Bíblia Sagrada se exaltaram, Deus fez questão de abater. Todos aqueles que na Bíblia decidiram levantar o seu nariz, Deus fez questão de jogar eles no chão e abater eles. Mas todos aqueles que na Bíblia se ajoelharam perante a presença do Senhor, Deus fez questão de colocar eles de pé na presença dele. Oh glória! Então o povo estava mudando a mentalidade. Aí Deus começou a abater do maior até o menor. Começou a bater cada um por um. Deus começou a bater todo mundo. A primeira área que Deus vai enviar uma praga vai ser na área da soberba deles.
Qual é a soberba, pregador? A da agricultura. Eu já estou finalizando, porque essa mensagem era um pouco extensa. A primeira coisa que Deus ele vai abater a soberba deles na agricultura, a economia. Deus envia a praga. Essa praga chega a ser forte, chega a ser chega a ser uma praga forte, tão forte, ao ponto de um dia as folhas estarem de pé e no outro dia as folhas estarem caídas no chão. No segundo dia a praga era tão forte que os caules estavam secos das árvores, lavouras. No terceiro dia a raiz seca. Quarto dia já não tem nem mais raiz. Porque coloque uma coisa na sua mente: nada do que você tem nessa vida pode tomar o lugar de Deus. Porque se tomar o lugar de Deus, Deus faz questão de tirar. Porque Deus está tirando o cargo de pessoas, porque o cargo está tomando o lugar de Deus. Porque tem coisas que Deus não vai entregar nem para mim nem para você, porque Ele sabe que vai tomar o lugar dele. E Deus não aceita dividir a sua glória, a sua honra com homem nenhum nessa terra. Deus começa a enviar a praga, mas o povo ainda insensível, que é uma das coisas que Joel vai citar, eles vão comprar novas sementes, vão arar a terra, vão plantar novas sementes, e a chuva chamada por nome Seródia, a primeira chuva, ela vem para amaciar a terra, ela serve para dar um maceio na terra, para poder germinar. O povo compra, planta nova semente, agora vai crescer, nós não vamos passar necessidade. Aí a chuva Seródia, Deus segurava, a semente morria seca no chão. Então o povo começa a entrar num desespero. Aí Joel entra com a palavra. No seu primeiro capítulo, Joel já começa a dizer: a palavra do Senhor veio a Joel dizendo. Ele se volta para os anciões, e ele começa a dizer: anciões, ministro do meu Deus, aconteceram essas coisas no dia de vocês ou dos vossos pais? Aconteceu uma tragédia dessa nos vossos dias? Joel ele se vira para os influentes do reino de Israel. Aconteceu essas coisas no dia de vocês? Ei, fazei uma narração para os vossos filhos, para que saibam dessas coisas. Depois que Joel ele fala para os anciões, para os sacerdotes, Joel ele olha para o povo, ele começa a dizer: o que ficou a lagarta comeu, o gafanhoto comeu, o locusta comeu, o pulgão comeu, tudo já era. E Joel vem com uma palavra forte, irmão. Joel vem com uma palavra confrontadora. Despertai, bêbados, chorai, gemei, todos os vossos, os que bebeis vinho,